Questão de número 56. Em qual ponto sobre a curva f de x igual a 1 mais 2e elevado a x menos 3x, a reta tangente é paralela à reta 3x menos y igual a 5? Ilustre fazendo o gráfico da curva e de ambas as retas. Ou seja, em qual ponto sobre o gráfico da função f a reta tangente é paralela à reta 3x menos y igual a 5? Essa é a situação. É inicialmente uma análise gráfica para a gente entender. Suponha aqui o gráfico de f, o gráfico da função f, e aqui a reta 3x menos y igual a 5. O que eu estou procurando? Eu estou procurando as coordenadas do ponto aqui sobre o gráfico de f, tal que a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto é paralela a essa reta. É isso aqui que eu estou procurando, né? Ó. Quais são as coordenadas desse pontinho, tal que a reta tangente ao gráfico de f aqui nesse pontinho é paralela à reta 3x menos y igual a 5. Bom, então, o que deve acontecer? A reta em azul deve ser paralela à reta em preto. E se elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Bom, para você calcular o coeficiente angular dessa reta, basta isolar o y. Por que convém isolar y? Pelo seguinte, porque se a reta está escrita na forma y igual a ax mais b, o coeficiente angular é o a, é o número que está multiplicando x, tá? Então, isolando o y, a gente vai obter y igual a 3x menos 5, tá? Então, passa para lá, passa para cá que você conhece, você vai obter y igual a 3x menos 5. Em vista disso, o coeficiente angular dessa reta em preto é 3. Como a reta em azul é paralela à reta em preto, o coeficiente angular da reta em azul também deve ser igual a 3. Tudo bem até aí? Tá? O coeficiente angular deve ser igual a 3. Agora vamos pensar em termos de derivada. Olha só. Suponha que esse ponto aqui tenha coordenadas x e f de x. X e f de x. O que é f' de x? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x. Essa é a interpretação geométrica do f' de x. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x. Opa, então esse f' de x deve ser 3, porque o coeficiente angular da reta em azul é 3. E ela é tangente ao gráfico de f aqui nesse ponto, tá? Então, que tipo de conta eu vou ter que fazer para resolver esse problema? É resolver a equação f' de x igual a 3. Qual é o x? Tal que o f' de x é igual a 3, conforme a gente discutiu aí, tá? Então vamos às contas. Eu devo derivar a função f, a derivada de 1 é 0, não precisa colocar. A derivada de 2e elevado a x é o 2e elevado a x. Que mais? A derivada de 3x é 3, então menos 3 igual a 3. Ou seja, 2e elevado a x é igual aqui, esse menos 3 para o segundo membro vai ficar mais 3. E 3 mais 3, 6. E o e elevado a x vai ser 6 dividido por 2, e elevado a x igual a 3. Mas eu quero o valor de x, né? Eu quero o valor de x. Numa situação como essa, você aplica o ln, o logaritmo natural, a ambos os membros aqui dessa equação. E aí você vai obter ln de e elevado a x é igual a ln de 3. E agora nós vamos usar a seguinte propriedade. Ó, logaritmo de a elevado a n na base a, isso dá n. Logaritmo de uma potência tal que a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente. E é exatamente o que eu tenho aqui, porque o ln é um logaritmo de base e. Então tem um logaritmo de uma potência, a base da potência é igual à base do logaritmo. O resultado é o expoente, é o x. X é igual a ln de 3. Ah, qual a interpretação disso? O que é x igual a ln de 3? X igual a ln de 3 é a abscissa do ponto sobre o gráfico da função f, tal que a reta tangente ali nesse ponto é paralela a essa reta, tá? Ainda falta eu determinar a ordenada, né? Para você determinar a ordenada, basta calcular o f de ln de 3. F de ln de 3. Tá? Então vamos lá, substituindo o x aqui por ln de 3, vai ficar assim, 1 mais 2 vezes e elevado a ln de 3 menos 3 ln de 3. Tá? Estou substituindo o x por 3.
Bom, um pouco mais, o f de ln de 3 vai ser igual a 1 mais 2 vezes, aqui nós vamos usar uma propriedade dos logaritmos, que diz o seguinte, b elevado a logaritmo de a na base b, isso dá a. Ó, toda vez que você tiver uma potência, o expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência, o resultado é quem? É o logaritmando, é o a. E é exatamente o que eu tenho aqui, olha, eu tenho uma potência, cujo expoente dessa potência é um logaritmo de base e, que é igual à base da potência. Bom, o resultado dessa potência é quem? É o logaritmando, que no caso aqui é o 3. Então, 2 vezes 3, menos 3 ln de 3. Aí, que maravilha, né? Bom, então, finalizando as contas, f de ln de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 dá 6, mais um 7. 7 menos 3 ln de 3. Bom, agora respondendo o nosso problema, né? O que ele está perguntando mesmo? Em qual ponto? A resposta ao nosso problema vai ser aqui, ó, a resposta. Em qual ponto? É o ponto que tem abscissa ln de 3 e ordenada 7 menos 3 ln de 3. Questão bacana essa aí, né? Vamos ilustrar agora? Ele está pedindo para ilustrar também, né? Então vamos lá. Já estou aqui com o GeoGebra aberto e vou entrar com a função f, né? f de x é igual a quem? 1 mais 2e elevado a x, 1 mais 2 vezes e elevado a x, menos 3x. Vamos ver se deu. Deu, né? Essa é a função considerada, né? 1 mais 2e elevado a x, menos 3x. O que mais ele está pedindo para a gente fazer? Para a gente entrar com o gráfico da função... com o gráfico com a reta, né? Com a reta 3x menos y igual a 5. E aí, se você isola o y aí, você vai obter o quê? Y igual a 3x menos 5. Então, vamos colocar assim, ó, g de x igual a 3x menos 5. 3x menos 5. Pronto, tá aí a reta. Tá? Que mais? Vamos mudar a cor aqui para ficar bonitinho. Destacar bem. Aqui, ó. Pronto. Bom, agora vamos entrar com o ponto que foi a resposta do nosso problema, né? O ponto, ele tem coordenadas ln de 3. Que mais? Depois, essa é a abscissa, a ordenada é 7 menos 3 vezes ln de 3. Aí o ponto considerado, né? Aí, ó, ponto A. Olha, ele calculou o valor dos logaritmos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar aqui a reta tangente ao gráfico de f aqui nesse pontinho, né? No ponto de coordenadas ln de 3 e 7 menos 3 ln de 3. Vamos fazer o seguinte, agora é reta tangente, né? Vamos achar aqui reta tangente, aqui, ó, reta tangente. Clique na função, clique no ponto. Aí, ó, a reta considerada. Essa reta em preto que tem coeficiente angular 3, conforme você está vendo aqui, ó. Olha a reta procurada, 3x mais, tá aqui a reta tangente, que tem o mesmo coeficiente angular da reta 3x menos 5, tá?